A palavra do Senhor, ela me desconcerta. Ela me desmonta. Porque, por vezes, antes da gente chegar aqui, o Senhor já vai ter falado aqui. Isso é maravilhoso, é tremendo. Só Deus faz isso. Só Deus para conversar comigo e com você. De uma forma a qual muitos não conversam. E eu conversava com ele aqui agora e ele falou, eu sou ainda mais forte, minha filha, do que a água de coco que vocês bebem, que é cheia de nutrientes, né? Tem potássio. Sim, é saudável, diurético, né? A palavra de Deus é ainda mais poderosa e mais forte. É saúde, sim. E ainda que seja dura, que seja palavra de repreensão, ainda assim o Senhor diz para o meu e para o teu coração, Ele fala para o meu e para o teu coração, que a palavra dele é saúde, é vida e vida em abundância. E o Senhor, Ele falou de várias maneiras, de várias formas. Ele tem conversado comigo de uma forma sobrenatural. E tem momentos que eu não sei nem por onde começar. Só que o Espírito Santo de Deus é fiel, é maravilhoso, é amigo fiel. E Ele nos ajuda. E o Senhor, Ele sempre fala, anota, filha, para não esquecer aquilo que eu tenho para o teu coração. Para você não esquecer aquilo que eu quero passar. Para quem precisa ouvir. E ontem o Senhor me falava a respeito de João Batista, mais uma vez. E Ele falou no meu coração, antes que eu viesse na sua palavra, Ele disse, a terra clama, arabá, cheia, arabás. É de não acreditar. Tem coisas que a gente vê, que a gente presencia, que só Deus explica. É. E Ele bradou no meu coração e Ele disse, nem os animais merecem ser comparados com quem é ruim. Sim. Os animais não merecem ser comparados com quem faz o mal. E até os animais, eles têm clamado, sim, por socorro. E aí eu me entristeço porque o Espírito Santo de Deus, ele se entristece. E ele me manda fazer uma pergunta. O que é que a gente tem feito para mudar isso? O que é que a gente tem feito? A gente tem pedido socorro ao Senhor, a gente tem orado, a gente tem clamado, ou será que todos, o amor de todos já se esfriou? Eu acredito que não. Que ainda há amor, ainda há gente compromissada, arabaxei, arabás, que entende, que tem capacidade para entender que é preciso fazer algo. É preciso levar a palavra de arrependimento. Uma palavra verdadeira que cure. Que faça com que o Senhor ele se levante para ajudar, para nos fortalecer, arabaxei, arabás, para nos preparar para tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas.
E aí ele me traz aquela passagem em João, capítulo 3. Perdão, de João, a respeito de João, mas é Mateus capítulo 3, onde ele vai dizer assim, do versículo 1 em diante. E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos, de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel e de mel silvestre. Olha, o Senhor, Ele tem trago algo muito forte ao meu coração. E quando o Senhor, Ele ontem bradou no meu coração. Hoje é dia 17/6/2026. E ontem, dia 16. 16/6, hoje é 17/6/2026. O Senhor, Ele falou a respeito das vestes de João. Para mim. Eu ouvi uma pregação em que disseram assim, meu Deus, essas vestes de João e do que ele se alimentava deve ter assustado o povo. E eu quero te dizer que nem tudo que vem da parte do Senhor vai nos assustar. Arabaxei, arabás. E por vezes muitos querem se assustar com a aparência de alguém. E quer tirar logo conclusão precipitada. Mas eu quero te dizer que o Senhor falava no meu coração. Não era sobre as vestes de João, arabaxei, arabás. Arabaxei, arabás. Não era sobre as vestes de João. Sobre o que ele comia. Era a respeito do que ele carregava a presença de Deus, arabaxei, arabás. Era sobre a verdade que existia nele. E o Senhor, Ele falou ao meu coração que a intenção de João era a resposta vinda da boca de Deus. Tudo que João fazia, tudo que João fez, tudo que João faz até hoje, porque até hoje a sua palavra, a palavra do Senhor, e o que João fez nos ensina a fazer também. De uma forma diferenciada, claro. Eu posso dizer que as vestes de João eram armaduras, era baixei, era fácil. Armaduras de guerra. Para que ele não viesse assim sorbebecer ou pecar contra o Senhor. Trazendo para os dias de hoje, tem gente que vai usar as armaduras de alguém como idolatria. E o Senhor te bradou o meu coração. Ele vem falando sobre intenção, arabaxei, arabás. Qual a sua intenção? Qual a intenção? E tem coisas que é idolatria. Eu, serva, você, servo e serva do Senhor. Não podemos ser idolatrados. Não. Ainda que façam, ainda que queiram. Sobre deboche, sobre zombaria, sobre o ataque do inferno. Tudo isso daí a gente supera, a gente passa porque não estamos só. Mas a idolatria a gente não pode aceitar. Se ela tentar se aproximar da gente. A gente tem que fugir, sim. Quem ora, quem desce à casa do oleiro, quem busca verdadeiramente, quem carrega um altar, vai fugir disso aí. E o Senhor falou a respeito das vestes de João.
Porque por vezes o diabo ele quer confundir a mente de muitos. Até a respeito de cores. O Senhor falou ao meu coração. As cores é para alegrar, as cores é para colorir, arabaxê, arabás. Não é só criança que se alegra com cores, arabaxê, arabás. As cores existem, foi Deus que criou. Deus deu discernimento ao homem. Não é sobre o arco-íris, não é sobre a lua, não é sobre o sol. Porque Deus é maior do que isso tudo, arabaxê, arabás. Deus é maior do que tudo. Tudo aquilo que Ele criou. Então não há idolatria para aquele que serve verdadeiramente. O altar do inimigo, ele tem que cair. Ainda que não tenha sido eu e você que tenha sido levantado. Eu estou falando aqui sobre quem serve a Deus. Eu estou falando aqui sobre quem é cristão. Não pode aceitar idolatria, não pode aceitar ser adorado, arabaxê, arabás. A gente aceita ser respeitado, ser amado, ser acolhido. Quem não quer? Eu já disse que bajulação é algo que eu não suporto. Nem bajular e nem ser bajulada. Mas quem não quer receber carinho, um abraço, respeito, arabaxê, arabás. E tem coisas passando do limite, e o Senhor falou no meu coração. Tem coisas mais importantes para eu e você se preocupar. A cor da roupa é só um detalhe. E tem gente que Deus diz assim, essa é a tua armadura. Não é para você ser idolatrado, arabaxê, arabás. E ainda assim tem gente que acha que é idolatria, que se não fizer, se não usar, que tem que acompanhar, porque se não acompanhar, e é mentira do inferno. E o Senhor está dizendo que tem coisa mais importante. Até os animais, a natureza está clamando, os animais estão clamando por socorro. Arabaxê, arabás, os inocentes estão ouvindo a voz de Deus. Eu creio nisso. Eu creio porque a palavra dele se cumpre. Ainda que tentem deturpar a palavra do Senhor, mudar letras, mudar o que tem escrito, não importa, Deus fala. Deus ele vai falar, ele vai bradar no nosso interior, no nosso espírito. A presença dele sobre as nossas vidas supera a falta de qualquer coisa. Inclusive de verdade, até em Bíblia, porque tem Bíblia que tá vindo, sabe? Com palavras que, por isso que eu gosto de pesquisar, eu gosto de ir a fundo, eu gosto de perguntar ao Senhor antes de tudo, de orar, porque Ele mostra, Ele abre a visão. E o Senhor falou ao meu coração qual a intenção a respeito das coisas, sobre a tua vida. É sobre intenção. Se você tem a intenção de coisas boas, de propósito, de projeto, a intenção de fazer o bem, arabaxê, arabás, o Senhor, Ele aprova, Ele é contigo. E ainda que você esteja fazendo errado, o Senhor, Ele é quem vai abrir tua visão, se Ele quiser. Ele abre a visão, Ele mostra o propósito oculto, o profundo, o escondido, Ele trata. Veja o que a palavra do Senhor vai dizer. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías. Isaías já vinha anunciando e avisando que João, ele viria. Lá em Isaías, ele já vinha avisando. E que disse, voz do que clama no deserto. Deserto é deserto, não tem nada. Mas ele estava clamando no deserto. Ou seja, tinha gente lá no deserto. Quando Deus fala em deserto, nem sempre esse deserto vai estar desabitado. Arabaxê, arabás. E ele dizia, João, ele pregava assim, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. As palavras, por vezes, é forte. É uma pancada.
Porque quando eu iniciei a ouvir essa palavra, era uma pancada. Para quem não estava liberto, eu não era liberta. Era uma pancada. Por vezes eu não queria aceitar. Por vezes eu não quis obedecer, era baixei, era base. Mas quando eu entendi, eu permiti o Senhor fazer. Chorando, reclamando, achando ruim por vezes. Mas hoje eu entendo que se Ele não tivesse me dado essa pancada aqui, talvez eu não seria o que eu sou hoje. Não estaria, não teria chegado onde eu cheguei. E não estaria a caminho para onde Deus quer que eu vá. E a gente todo dia vai aprender uns com os outros. E a palavra diz, no versículo 4, e este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos. E alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, olha como João falava, dizia-lhes, raça de víboras. Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Só pode ser Satanás, né? Porque ele é o pai da mentira. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, ele fala para quem tinha a responsabilidade e a autoridade de ensinar o que era certo. Ensinar tudo o que Deus já vinha fazendo, já tinha feito. Estava fazendo, estava operando. Há muitos anos atrás. Aqui já está mais na frente. Jesus já estava sendo preparado para iniciar o ministério dele. E os fariseus, eles só sabiam julgar. Criticar, eram cegos, guiando cegos. E aí João diz, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Será que somos frutos dignos de arrependimento ensinado por alguém? Assim diz o Senhor. Será que alguém tem ensinado você a produzir frutos dignos de arrependimento? Olha, o Senhor me contava uma história, ele falou ao meu coração, ele disse, filho, eu estou tendo com muitos. E ele mandou dizer, coronéis da fé. Coronéis da fé. Eu vou falar porque eu não tenho medo. Eles tocam nos jovens, para desanimar os jovens, para angustiar. Eles tocam nas mulheres dirigentes de ciclos de oração. Eles tocam nos departamentos, eles assustam, eles oprimem, arabaxei, arabás. Fazendo muitos a caírem e a saírem do caminho do Senhor. Coronéis da fé. O Senhor falou assim, ele disse, fale, filha. Coronéis da fé. Acha que porque tem um poder na mão pode oprimir, entristecer, e Deus nos chamou esses para agir dessa forma. Deus chamou para capacitar, pregar, falar do arrependimento, pregar sobre amor, sobre perdão. E o Senhor falou no meu coração, muitos jovens têm sofrido na mão desses. Muitos jovens. Oi, tia. Não se preocupe não. Chegou aí só pra... Vá, pode entrar, fique tranquilo. E o Senhor vai ter com esse, já está tendo. Acha que tem o poder de disciplinar,
por nada, por qualquer coisa, envergonha diante da igreja. Arabá, cheia, arabás. Mulheres deprimidas, entristecidas por perseguição. Outras mulheres que deveriam ser ensinadas a amar, a cuidar, a proteger. Mulheres se levantam para disputar, dividir. E não basta ficar falando de defeito de ninguém. Não é sobre defeito. Não é sobre fraqueza. Se Deus quiser mostrar a nossa fraqueza, Ele mostra. Eu mesmo choro muito na presença do Senhor. Quando eu estou na casa dEle, eu me quebro. Eu quebro o vaso nos pés dEle, arabá, cheia, arabás, e eu choro mesmo. E se meus cabelos fossem maiores, eu acho que dava para enxugar até o chão, porque eu não sou digna e você não é digno. O João falou isso aqui. Aquele que vem, eu não sou nem digno de desatar a sandália, arabá, cheia, arabás. E ele vem. Ele vem. E ele está nos alertando a nos arrepender. A esses, as víboras, a se arrepender, arabá, cheia, arabás, porque ele ama. João falou porque Deus ele mandou. Porque Deus ama tanto que ele repreende como ele quer. E porque muitos, por vezes, são envergonhados. Muitos sem merecer. E os que fazem por onde merecer, é porque antes de passar, não ouviu a palavra do Senhor. E por vezes não vão ser envergonhados e nem vai ser repreendido pelo homem, não. Vai ser repreendido por Deus. Ou cai em cima de um leito. Ou por vezes Deus abre a cova e faz descer para não perder de vez. E Deus faz porque Ele é Deus. E por vezes o homem não vai corrigir, não. Não vai chamar para conversar. Para repreender. E enquanto o povo de Deus está dessa forma, a natureza perece, araba cheia, arabás. O povo perece. Os animais perecem, arabá cheia, arabás. A terra estremece, arabá cheia, arabás. Todos vão sofrer por conta dos desobedientes. Olha, a palavra do Senhor vai dizer aqui, para finalizar aqui. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Arabaxê, arabaxê, arabás. Tem gente que diz assim, eu sou filho da promessa. Faço parte da promessa. Do Pai de multidões. Mas o Senhor aqui está dizendo, aquele que não produz bom fruto, eu corto. Porque muitos filhos deu o Senhor a Abraão, arabaxê, arabás. Muitos filhos. Pai de multidões, então, ele corta. Ele dá outro. E outros, e outros, e outros filhos. Você está entendendo? É a palavra do Senhor que está dizendo. E ele lança no fogo. E ele alerta. João alerta. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alpacas, as sandálias, não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, arabaxê, arabás. Recolherá no celeiro
o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Dá para você entender isso aqui? Somos o trigo que pertence a Jesus. E a palha, ele está falando aqui do inferno. É. Um fogo que não se apagará. O Senhor hoje diz para o meu e para o teu coração: arrependei-vos. Sim. E se aqui não tiver alguém que precisa se arrepender, que a gente precisa se arrepender todos os dias, eu me encaixo. Eu me encaixo. Sim, não. Primeiro ela bate em mim a palavra. Se tiver alguém aqui que entende essa palavra e recebe essa palavra, deixe Deus trabalhar na sua vida. Deixe Deus fazer. E eu quero te dizer, Ele vai limpar. Ele já está limpando. Ele está limpando. Ele está recolhendo arabaxei, arabás. E Ele vai levantar muito João, que vai pregar a palavra verdadeira de arrependimento. Porque Ele não mais vai tolerar o que estão fazendo, principalmente com a nova geração, desprezando e não tendo cuidado com aqueles que merecem cuidado e respeito. Espírito de inveja, de divisão, de contenda e de confusão, o Senhor está repreendendo. Ainda que eles não queiram. Jesus está limpando. Amém? Jesus está chegando. Aonde Ele ainda não chegou, Ele está chegando. Assim diz o Senhor. Para aqueles que pensam que Deus, Ele não faz. Vocês vão ver Deus agindo e fazendo. O que muitos achavam que Ele não faria, que Ele não faria mais, que Ele não voltaria. Muitos estão achando até que Ele não vai voltar mais. Mas eu quero te dizer que essa palavra ainda está se cumprindo. Jesus ainda não voltou para buscar a sua igreja. E Ele está preparando o caminho. Amém? Repreenda tudo aquilo que você ouve e você sabe que não vem da boca do Senhor. Tem coisas que não estão vindo da boca do Senhor. Não é de Deus. Não se deixe levar. De Deus ninguém escarnece. Amém? Fica na paz. Que Deus vos abençoe. E que o Senhor nos dê um dia abençoado na sua presença. Fiquem com Deus.